Agora vamos chegar lá no Paulo, que perguntou, que é o núcleo do seu estudo, né, da apresentação de hoje, que é execução concorrente assíncrona, certo? Então, CUDA provê uma API para execução assíncrona. Então, dentre essas execuções assíncronas que CUDA provê, duas são particularmente interessantes serem analisadas. Primeiro, a gente conseguir ter um overlap na transferência de dados, ou seja, enquanto eu estou transferindo dados da CPU para a GPU, eu consigo fazer outra coisa. E execução de kernels paralelos, ou seja, eu consigo ter um overlap em computação em GPU. Certo? A gente vai abordar essas duas partes. É bem importante isso aqui. Qualquer coisa que você for fazer em GPU, você tem que otimizar isso aqui. Entendeu? Você tem que ter noção disso aqui. Conseguir ter overlap para aumentar o desempenho. Antes de mais nada, né, a gente precisa verificar se a sua arquitetura ela provê essas features de overlap na transferência de dados e kernel paralelos. Para você fazer isso, basta dar um CUDA Device Properties e verificar o atributo Device Overlap, no caso de overlap de transferência de dados, e o atributo Concurrent Kernels para o atributo para a feature execução de kernels paralelos. Então você roda isso na sua placa e verifica. Ou então verifica na Compute Capability também, que dá para você ver. No caso Fermi, tem tudo isso. Então vamos lá primeiro na transferência de dados entre host e device. A gente sabe que o maior gargalo é esse, é um gargalo muito grande, né? Uma coisa que a gente precisa saber, quando a gente aloca memória na CPU, que a gente vai transferir dados para a GPU, a gente sempre aloca, faz um alloc, né? No nosso dado na CPU, depois transfere da CPU para a GPU. Quando a gente usa essa memória, a gente tem dois tipos de memória para alocar na CPU. A gente tem a memória pinada, que é aquela que não pode sofrer swap, também conhecida como page locked memory, e a memória não pinada. Ela pode sofrer swap, certo? Então, quando eu vou alocar, dá um alloc, quando eu vou alocar a memória na CPU, eu tenho dois tipos de memória que eu posso utilizar. Pinada e não pinada. Até o Pedro, no outro seminário, eu pude responder bem, porque ele teria que fazer um seminário para responder a pergunta dele, né? Que ele perguntou, mas e aí, kernel paralelo precisa ter pin de memory e overlap, como é que funciona? Então, eu vou explicar justamente isso, entendeu? Então, a gente tem dois tipos de memória. Então, o tradicional, né, que é quando a gente dá malloc, a gente está usando memória não pinada. É a memória que pode sofrer swap, certo? Elas são tipicamente lentas. Elas são, o que é usado de cara é tradicionalmente relativamente lento, comparativo à memória não pinada, a memória pinada, que é essa aí. Que ela funciona como se fosse tirado do endereçamento virtual, funciona como se fosse um buffer, certo? Então, na malloc a gente aloca um espaço na CPU, aí a PCI Express vai direto pegar da CPU e transferir para a GPU. Na pinada a gente tira, ela não pode mais sofrer swap, ela fica no buffer, e a PCI Express tira direto dela para a GPU, não tira direto do espaço de da CPU. Entendeu? E isso aqui tem um aumento de desempenho. Vou fazer uma pergunta. Quando você vai fazer essa transferência, você tem a memória na CPU. Certo. Você tem que fazer cópia para essa também? Tem uma memória especial que você faz? É uma memória especial. É uma memória especial que eu faço cópia. Eu tenho um comandinho que vai lá, joga na memória pinada. Tá. Então, quer dizer, como parte do overhead, tem essa cópia na CPU. Como parte do overhead para usar a GPU? Exato, eu vou analisar esse overhead. Tá. Eu vou analisar. Certo? Então, conceitualmente, a gente precisa saber que existe essa memória pinada
ela é tipicamente mais rápida, ela possibilita transferências mais rápidas via PCI Express. Ela usa DMA? Pode usar. E a outra não, porque a outra pode estar... Exato, não pode, não tem como, exato. Essa memória final está onde? Está na CPU. A mesma memória, você põe no HMMU, você põe um flag só falando, olha, isso aqui não pode ir para o disco de jeito nenhum. E na hora do swap ele respeita. Você só falou, só esse pedaço da memória tem características especiais. Exato. Só que pelo que ele falou, como ela está ali e não vai para o disco, você pode fazer DMA. O que você faz? Você esquece a CPU em um hardware específico que lê a memória e transfere direto. Ele é muito mais rápido que a CPU. Ele não transfere para o registrador. Para verificar onde está, evita de verificar se a memória está ali mesmo. Isso. Quer dizer, essa é a diferença. Ou seja, até o momento ela é mais rápida. Beleza, né? Não, perfeito. Por enquanto ela parece... Aí é uma ignorância minha. Eu tenho como definir em C que eu vou alocar ela não... Sim. Em alto nível? Isso aí é memória de CPU. Em alto nível, eu falo lá em C, em vez de dar malloc, eu dou... Eu não sei qual o comando, mas isso aí é CPU. Qualquer sistema operacional tem isso, entendeu? Sim, mas eu quero que controla. Por isso que eu perguntei, como é que eu controlo isso da linguagem? Em C eu não sei qual a API. Eu não sei o que ele faz isso agora. Como? Em CUDA tem uma API para isso e é isso que eu vou abordar hoje. Ah, tá. Eu vou abordar, isso aqui eu vou mostrar na prática. E vou analisar o overhead também. E o trade-off, certo? Então, estou vendo que vocês ficaram interessados, eu vou analisar tudo isso. Então, quem trava a memória para ser pinada é o CUDA. Isso. Eu vou mostrar. Tudo que vocês estão falando aí, eu vou analisar. Então, mas isso, por exemplo, na arquitetura Intel, se você pegar um ARM, sei lá, uma coisa assim... Já era. Eu não sei como é que é a compatibilidade. É no meu tempo, é no meu... Isso está no driver. É na minha certificação lá, entendeu? Voltar para o slide 1 lá, entendeu? Mas deve estar no driver, é que nem a conversão do que é interpretado para o código que vai ser de fato executado. Está no driver do PTX, o código de máquina está no driver a compilação. Mas isso aí é coisa de CPU. Então tá, estou mostrando conceitualmente, depois eu vou mostrar a API, depois eu vou mostrar o overhead e o trade-off. Tudo bem. Então, conceitualmente existe aí a memória pinada que a gente precisa observar. Ela é tipicamente mais rápida e permite cópias assíncronas de memória. Excelente, né? Então, por enquanto, por que eu não usei isso aqui nunca? Alguns estão se perguntando, já que isso aqui é excepcional.